Oi, amores! Nós vamos falar nesse vídeo sobre a independência da América Espanhola. E para entender esse contexto da independência da América Espanhola, primeiro de tudo, pensar o que é a América Espanhola. É o continente da América, desde a América do Norte até a América do Sul, que foi conquistado, colonizado pela Espanha desde o século XV, quando começaram as grandes navegações, que é um tema que nós estudamos lá no 7º ano, né, para a gente poder entender agora esse contexto no 8º e damos continuidade no ensino médio, tá? A gente acaba fazendo uma revisão de tudo isso. Bom, e para entendermos também o que motiva a independência da América Espanhola, o que leva esses territórios a lutarem por independência, para se tornarem libertos da Espanha, que era a sua metrópole, nós temos que lembrar dos ideais iluministas, que nós vimos esse ano, né? As ideias iluministas pregando liberalismo político e liberalismo econômico, principalmente, a Revolução Francesa, que tem uma grande influência em alguns movimentos dentro dessa América Espanhola, a independência de um país chamado Haiti, de um lugar chamado Haiti, que também foi batizado como Ilha de São Domingos. Tudo isso a gente vai entender que faz parte desse contexto, porque influenciou movimentos dentro da América Espanhola a lutarem pela independência. Primeiro de tudo, lembrar que se essa América Espanhola é tão extensa, é um território tão vasto, que vai da América do Norte até a América do Sul, para ter um controle sobre tudo isso, a Espanha, ou a coroa espanhola, os reis espanhóis, na época Fernando e Isabel, que começam essa conquista marítima, essa colonização, eles vão ter um controle através de administração colonial que se dividia. Como? Eles dividiram os territórios. E esses territórios conquistados foram divididos em vice-reinos e capitanias gerais. Os vice-reinos é como se fossem o Estado. Vamos pensar, o estado de São Paulo seria o vice-reino e todas as cidades do interior de São Paulo são as capitanias gerais. É um exemplo só para a gente entender o que seria o vice-reino e o que seriam as capitanias gerais. Por que eles dividiram o território? Para ficar mais fácil administrar, já que eles tinham que ter esse controle sobre um território que era imenso, onde viviam muitas pessoas. Entender que, além de ter essa divisão em vice-reinos e capitanias gerais, nós temos uma sociedade colonial. Como é que se divide essa sociedade? Nós temos uma sociedade dividida no topo dessa pirâmide social, nós temos os chapetones ou peninsulares, como eles eram conhecidos. E quem eram esses chapetones ou peninsulares? Eram os espanhóis legítimos, que vinham para cá para administrar e controlar esses continentes, esses territórios, esse continente americano, né, que foi conquistado pela Espanha. E esses chapetones, ou peninsulares, são os espanhóis que, por serem, então, espanhóis, têm o poder legítimo. Eles ocupam os altos cargos públicos, eles estão no topo dessa pirâmide social, eles fazem parte da grande elite dessa sociedade colonial espanhola. Abaixo deles vem os crioulos. Na América Espanhola, crioulo não é como no Brasil, quando nós nos referimos aos africanos escravizados. Não, crioulo na América Espanhola são brancos, descendentes dos espanhóis, são filhos desses espanhóis, mas que nasceram na América. E pelo simples fato de terem nascido na América, eles não podiam ocupar os altos cargos políticos. No máximo, eles podiam ocupar uma Câmara Municipal, que era um poder local dentro das cidades, que seriam as capitanias gerais, né? Só isso, os chamados cabildos, que eram essas câmaras municipais. Altos cargos, grandes poderes, eles não tinham. Então, os crioulos nessa sociedade colonial espanhola, eles têm o poder econômico, eles são a elite econômica, mas eles não têm poder político, tá bom? Dentro dessa pirâmide social, nós temos abaixo dos crioulos os mestiços, que se escrevem mestizos, né, em espanhol, nos livros a gente vai encontrar assim, ou mulatos, que nasceram dessa mistura de raças, da população nativa, que já vivia nesse continente americano, com os espanhóis, mestiços ou mulatos, que nascem então da miscigenação, que vão fazer os trabalhos mais pesados, assim, ganhar muito pouco, viver numa situação difícil e não tem direito político algum, tá? Eles não fazem parte da elite. Abaixo deles
nessa escala, né, social, a gente tem os indígenas e os africanos. Ambos foram escravizados durante um bom tempo, tá? E totalmente desrespeitados pelos colonizadores espanhóis. Entre os principais conquistadores, colonizadores espanhóis, veja bem, a gente fala conquistadores, mas a gente tem que lembrar que foi uma conquista na visão do europeu. Para o europeu foi uma conquista, mas para a população que já vivia ali, que é a população nativa, foi uma invasão, afinal era a casa deles, certo? E entre esses conquistadores, entre aspas, a gente tem Cristóvão Colombo, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, tá? Que nós estudamos quando falamos de maias, astecas e incas, que eram as populações nativas desse continente americano que foi dominado pelos colonizadores espanhóis, certo? Tomar uma aguinha, porque eu não sou profissional, youtuber, né? Eu sou uma professora tentando gravar um vídeo para ficar fácil de vocês entenderem. Vimos então que há uma administração colonial que divide o território em vice-reinos e capitanias gerais, tem uma sociedade, né, colonial espanhola, e nós temos uma economia. Como é que eles viviam ali? Principalmente da exploração das minas de ouro e prata, que aliás foi o que impulsionou os espanhóis a adentrarem cada vez mais pelos territórios do continente americano, desde a América do Norte até a América do Sul, tá? Por quê? Para todos os europeus, espanhóis, portugueses, para todos eles, o que era riqueza? Metais preciosos, então eles querem encontrar ouro e prata, tá? Além da exploração das minas, nós temos também a agricultura e a pecuária, porque nenhum lugar sobrevive sem agricultura, porque tem que ter produção de alimentos, e sem a criação de animais, tá bom? Que permitem que haja o sedentarismo, que as pessoas vivam em determinados lugares. Bom, os mestiços, os mulatos, os indígenas e os africanos viviam numa situação de extrema miséria e exploração. Porque mesmo aqueles mestiços e mulatos que não eram escravos, não foram escravizados, eles trabalhavam e ganhavam muito pouco pelo que faziam, tá? E viviam em situação deplorável. E houve ali então um lento processo de revolta e indignação diante dessa situação que eles se encontravam, tá? O que eles estavam lutando contra? Contra a colônia, contra a Espanha, né? Essa estrutura social da metrópole que explora as suas colônias. Nós temos então ali algumas revoltas coloniais que ocorrem no século XVIII principalmente. E ali, uma das primeiras revoltas, ela foi arquitetada por um chefe inca, Atahualpa, que ficava no território que corresponde hoje ao Peru, tá? Entre 1742 e 1756, esse chefe inca vai liderar uma revolta contra a metrópole espanhola. Os nativos e os mestiços que se unem naquele momento contra essa dominação espanhola, o que eles queriam? Restaurar o antigo Império Inca, retomando então o controle da própria vida para se libertar da escravidão. Haviam duas formas de exploração nessa América espanhola, que eram a mita e a encomienda. A mita era a exploração desses colonos nas minas. Eles eram obrigados a trabalhar na extração de metais preciosos, sem proteção alguma, sem recompensa nenhuma. Muitos morriam porque era um serviço muito perigoso. E a encomienda era o seguinte: os nativos trabalhavam para o colonizador espanhol e em troca recebiam uma recompensa, entre aspas. Sabe que recompensa que era essa? Tinham a sua alma encomendada a Deus. Porque os espanhóis diziam que estavam fazendo um favor para os nativos. Porque essas populações nativas, elas eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E os espanhóis eram cristãos. O que eles queriam? Catequizá-los, torná-los fiéis. Então, dessa maneira, eles apresentavam a eles o único Deus, desrespeitando as crenças dessas populações. Então, diante dessa situação, é que vão haver revoltas dentro dessas colônias, tá? Só que essa rebelião, essa primeira rebelião desse chefe inca, chamado Atahualpa, vai ser controlada pelas autoridades espanholas. Porque mestiços, mulatos, né, não tinham apoio de ninguém. Não tinham apoio financeiro para lutar contra a coroa espanhola. Então, acabou sendo uma tentativa em vão, certo? Quando foi 1780... novamente houve uma revolta colonial. Tudo isso depois vocês podem acompanhar pelo livro, irem anotando, tá bom? Que era Tupac Amaru. Alguns falam Tupac Amaru, tá? Considerado o segundo chefe
dentro do Império Inca, tá? Que tinha sido batizado como José Gabriel. E ali ele vai reunir indígenas, mestiços, africanos, né? E até mesmo colonos empobrecidos que querem lutar contra essa administração colonial espanhola. Inclusive, eles vão enforcar um chapetone, que era da elite espanhola, que era um espanhol legítimo, fazendo com que essa rebelião se espalhe. Porém, as autoridades espanholas vão derrotar os rebeldes e o líder vai ser executado em praça pública para servir de exemplo para todos os outros. O que eles querem mandar? Um recado. O que a coroa espanhola, né, quer mandar um recado para quem? Para os colonos, para dizer, olha, não interessa quem você é, você não pode lutar contra nós. Por quê? Nós somos o poder. Então, era através da crueldade, né, de autoridade repressora ou repressiva, que eles impunham a sua vontade, certo? Bom, vão surgindo então outras manifestações contra os impostos abusivos, porque a coroa espanhola cobrava impostos absurdos dessas populações. Inclusive é interessante a gente falar de um caso de uma cidade da Bolívia chamada Potosí, e lá em Potosí, hoje é uma das cidades mais pobres do mundo. Mas naquela época era considerada a cidade de ouro, né? Porque tinha muita mina de ouro e prata. E ela foi tão explorada pelos espanhóis que hoje é uma das cidades mais miseráveis, né? Os europeus, de maneira geral, acabaram com essas populações nativas e os territórios que eles conquistaram na África, na Ásia, na América, né? Nas Américas em geral, tá? Um outro detalhe, né? Então, que a gente vai perceber é que essas revoltas coloniais, quando elas foram lideradas pelas populações mais carentes e vulneráveis, portanto, porque são carentes, como os indígenas, mulatos, mestiços, africanos, elas foram reprimidas violentamente e não conseguiram ir adiante. Porém, num determinado momento do século XVIII, influenciado pelas ideias iluministas, pela Revolução Francesa, pela própria independência dos Estados Unidos, mostrando para esses colonos que era possível se libertar, os crioulos, que são a elite econômica dessa sociedade espanhola, começam a entrar em contato então com esses ideais iluministas e a pensar, opa, nós podemos nos libertar da coroa espanhola e, além de termos poder econômico, passarmos a ter poder político. E um outro detalhe que influencia também a luta dos crioulos, que são dessa elite econômica, é que eles não podiam ocupar altos cargos públicos, e eles querem. E naquele período também, a Inglaterra já havia começado o seu processo de industrialização, e o que ela quer? Mercado consumidor. Escravo, pode comprar? Não. Então a Inglaterra também acaba apoiando, de certa forma, esses movimentos de independência das Américas. Por quê? Porque ela quer ter mercado consumidor, e aonde existe escravidão, você não tem consumidor, tá? Todos esses fatores colaboram para que esses movimentos e manifestações contrários à coroa espanhola surjam. Mas é claro que a coroa espanhola não vai entregar de mão beijada, tá? Isso não vai acontecer. Nós vamos ter algumas revoltas que infelizmente também vão ser reprimidas, organizadas pelos próprios crioulos, ali por volta de 1794, na região onde hoje é a Venezuela, era uma capitania geral, e ali eles tinham plantação de cacau, tá? E se revoltaram sobre o controle rígido da metrópole sobre o seu negócio, sobre a plantação de cacau. Mas acabaram também fracassando naquele momento, porque eles não tiveram muita estratégia. Em 1765 foi a vez da capitania geral que ficava em Equador. Lá houve um levante contra o aumento de impostos também. Em 1781 foi a vez da Colômbia, onde houve a revolta dos comuneiros, vocês vão poder acompanhar, tá? Contra os altos impostos sobre o produto que mais se vendia e se produzia ali na Colômbia, que era o tabaco, tá? Mas esses outros tipos de revoltas liderados pelos crioulos também não tiveram tanta força. Agora, quando, né, a coroa espanhola conseguiu controlar essas revoltas. Só que o sistema colonial em si, esse controle da coroa espanhola sobre as suas colônias, vai entrar em crise por diversos fatores, como todos aqueles que eu citei para vocês, tá? Primeiro, a exploração das minas vai começar a entrar em declínio. Por quê? Porque ouro e prata não são fontes inesgotáveis, acabavam. Então começaram a diminuir gradativamente, ou seja, aos poucos. Começam a se envolver em guerras e disputas internas, né? A Espanha passa a ter
outras potências brigando com ela, como a França, por exemplo. Depois da Revolução Francesa, que nós já estudamos, quem tomou o poder foi Napoleão Bonaparte. E Napoleão quis dominar toda a Europa, entrando em conflito inclusive com a própria Espanha, tá? Não só a França, outros países também. A Inglaterra era uma grande potência, que era vista como, né, inimiga da Espanha naquele momento, os próprios ideais iluministas, e nós vamos ter a influência, né, da independência dos Estados Unidos, assim como do Haiti, que vão influenciar a busca por independência na América Espanhola, que vão ajudar a criticar a cobrança de impostos excessivos, dos impostos que eram excessivos, ou seja, abusivos, e a busca por liberdade, liberdade política e liberdade econômica também, tá? Por quê? Os crioulos eram a elite econômica, mas eles têm o controle econômico? Não, porque eles são obrigados a pagar altos impostos para a coroa espanhola. Eu vou fazer um próximo vídeo para não ficar tão longo, tá, gente? Vão anotando essas ideias, e aí no próximo vídeo eu vou explicar melhor a influência dos Estados Unidos, a independência do Haiti, que é um tema muito importante que sempre aparece em vestibular, e falar sobre essas revoltas dos crioulos, tá? Entrar em alguns detalhes também para vocês. Vou desligar esse vídeo para poder fazer o próximo.